Então eu vou começar assim, ó, fazendo uma comparação com fases da vida, onde nessas fases você tem a obrigação, né? Que nós temos a obrigação de estudar no começo ali, depois a obrigação talvez de escolher a sua profissão, né? de se formar, ou então escolher você ser um empresário, enfim, e assim vai. E todos esses momentos, se você tem a timidez, você não tem a boa comunicação, a tua comunicação espontânea, natural, né? que é a boa comunicação, você acaba batendo de frente com um obstáculo que pode acabar com os teus sonhos. É, né? verdade. Então vamos pensar assim, adolescência. A adolescência já é um momento complicado do ser humano, onde, né, o ser humano se fecha. Então, na escola, o tímido sofre muito mais, porque já tem, além de ter esse momento de descoberta, de observação, de descobrir aí o amor, né, o romance, e quem eu sou, né, o que eu quero. Então, o tímido tem esse agravante, que chega na escola e não consegue ter uma relação ali, se socializar. E isso começa a complicar e depois, se não resolver, vai para a vida adulta. É verdade. Quando entra na faculdade, Michele, o que acontece? Se você não tratou na adolescência essa questão da vergonha, da timidez, isso tende a te acompanhar e cada vez mais você se fechar. Exatamente. Só que quando você chega na faculdade, a tua autonomia ela começa a colocar mais à prova, assim. Por exemplo, na faculdade você é enfrentado a apresentar trabalhos, a ter uma oratória, né? A ter uma apresentação do que você está estudando. Você precisa já ser meio que provado também para o teu trabalho, para a tua profissão. Sim, né? sim. Se não adianta você ser, por exemplo, um advogado, que nós temos uma turma que é só de advogados, por exemplo, que eles resolveram fazer e praticar, né, as nossas ferramentas de dinâmicas, exercícios teatrais, para melhorar a comunicação. Porque um advogado, por exemplo, ele não pode ser tímido. Nunca. Pensa comigo, um advogado tímido defendendo uma causa na frente de um juiz, aquela pressão que tem, imagina, não só timidez, mas como comunicação também. Até o próprio júri popular, quando tem que, né, enfrentar não pode. Isso que você falou, Marco, de apresentar trabalho na universidade, eu lembro de uma aluna que chegou até a gente e ela fazia faculdade de psicologia na época e ela já dizia, ela era extremamente tímida, ela já dizia que 2 vezes por semana ela tinha que apresentar trabalho. E aquilo para ela era muito desafiador. Ela não conseguia, ela ficava nervosa, ela tremia, ela suava e ela buscou a gente como um pedido de socorro, você lembra? Sim. Né? Para que ela começasse a conseguir apresentar, porque muitas vezes ela nem conseguia, ela paralisava, e não só conseguia, também ficar de uma forma mais fluida, uma forma mais natural, em que ela tivesse uma boa comunicação, que ela conseguisse prender a atenção das pessoas que estavam assistindo ela, porque o conteúdo ela estudava, ela se preparava, mas aí quando ela conseguia se apresentar, ela se apresentava de uma forma que ela não conseguia reter a atenção de ninguém, né? É verdade. E sim. isso para ela ainda era pior, não só o fato da timidez, da vergonha, da falta de aprovação, do medo de ser julgada, quando ela se apresentava, ainda se apresentava de uma forma muito errônea, cara, aquilo era devastador na vida dela, só piorava o processo dela de perder a timidez. Então, nessa época de faculdade, você é provado exatamente isso. Você começa até a entrar numa crise, né? Porque, eu quero ser advogado, eu quero ser psicólogo. Psicólogo também não pode ser tímido. Chega o teu paciente ali, você está tímido para conversar, você não consegue falar muito, você não é articulado para arrancar dele o que você precisa. Enfim, pensa comigo, na faculdade você já é provado para a sua profissão. Imagina a crise da pessoa, do tímido, né? Poxa, eu quero ser advogado, mas eu não tenho capacidade de me comunicar. Eu sou tímido, eu tremo nas bases, eu gaguejo, gaguejar nem é problema, esquece isso, não é nem gaguejar. Eu falo, se você gaguejar
tenso, aí é um problema. Mas se você gaguejar falando naturalmente, não. Mas assim, ele acaba se perdendo na comunicação. Sim. Porque ele não tem essa habilidade, né? Que é o que traz o nosso treinamento, o fim da timidez. E como é que é a jornada do tímido na faculdade? Eu já dei o exemplo aqui de uma aluna nossa. Primeiro de tudo, você vai ter trabalhos para apresentar. Não só o seu TCC no final, mas durante o curso inteiro você vai ter trabalhos para apresentar. Então já começa por aí, né, Marco? Assim, a jornada da faculdade já é uma jornada, para quem é comunicativo, já é complicada, né? Já é uma sequência de colocar, como eu falo, colocar a prova ali na frente de pessoas que estão estudando a mesma, que já começa uma certa competição que vai para o mercado depois. E imagina do tímido. É verdade. Você vai ter a exposição do falar em público, você vai precisar ter essa comunicação, essa oralidade, a própria desenvoltura, a expressão corporal, ela tem que estar coesa com aquilo que você está falando, né? Inclusive, você falou expressão corporal, que é um dos pontos criativos do nosso treinamento, porque o nosso treinamento tem um ponto criativo, são 3 pontos criativos. O ponto criativo da voz, o ponto criativo do corpo e o ponto criativo do estado da arte. Eu lembrei agora que um dos nossos alunos, que está se formando em Direito esse ano, 2021, ele falou que quando começou a fazer teatro, ele melhorou a comunicação, mas o que mais chamou a atenção nele foi que ele agora tem uma expressão corporal que ele tem certeza que precisa na profissão dele. Sim. Né? O advogado articulado, com a expressão corporalmente também, é todo um diferencial na profissão. Sim, né? Porque você tem que ter uma habilidade de se expressar não só com a voz, mas com o corpo também. Tem que ter um alinhamento em tudo isso. Exatamente, né? Um alinhamento. E aí você vai treinar as inflexões, as entonações, as pausas, as intenções. O que faz a tua apresentação ela ficar muito mais interessante para quem está assistindo, sem ser aquele jeito monótono de falar, linear demais. Você traz, né, as intenções, isso é muito legal. O que mais, Marco? O jovem da faculdade ele vai precisar fazer amizade, um network, sim, né? Exatamente. Vai precisar ter uma interação. Isso aí vai para a vida, né? A gente precisa. Contatos. O ser humano ele é um ser sociável. Então, assim, imagina você fazer contatos, expandir, né? Exatamente. O network. Imagina você é um empresário tímido. Você não consegue expandir o teu negócio. Você é um advogado tímido, um psicólogo tímido, qualquer profissão. Pensa qualquer profissão. Não tem uma profissão onde você consiga se isolar da comunicação e fazer com que você seja bem-sucedido. Não tem. Verdade. Não, ainda mais hoje, na época da internet, onde cada vez mais está maximizando a comunicação espontânea, os vídeos, as pessoas querem ver você, querem saber como que você é, e o jeito que você mostra o que você está apresentando, né? No caso, o teu trabalho. É verdade. Né? A gente não consegue falar de algo em pleno ano 2021 que não esteja ligado a algum tipo de comunicação. Não tem. As redes sociais, a internet, elas vieram para isso, para a gente se comunicar. Hoje estamos vivendo um momento de pandemia, de isolamento social e que a gente continua se comunicando através das próprias mídias eletrônicas. Exatamente, né? O próprio nome já diz, redes sociais, conexões, redes sociais. Então não tem como você... Tem que ter uma socialização, né? E assim, a gente sabe que a timidez é um sofrimento para quem tem, né? A gente sabe disso. Então, mais do que nunca, você precisa deixar de ser tímido. Deixar de ser tímido para ser bem-sucedido. É verdade. Quem que não quer ser bem-sucedido? Claro. E depois que passou, o tímido tá lá na faculdade, passou o processo da faculdade, ele venceu, se formou. E aí? E o mercado de trabalho, Marcos? Aí vem a competição, a Vera. A competição no sentido... Competição aqui, a gente você sabe do que eu estou falando, a competição natural, né? Do dia a dia, da vida, né? A vida, enfim. Aí sim. Mercado concorrido, muitos profissionais dentro do mercado, que a gente vive hoje
no mundo de 7 bilhões de pessoas, né? Exatamente. Então, muitas pessoas preparadas, né, Marco? Exatamente. Muitas pessoas boas, muitas pessoas com um nível de conhecimento muito profundo. E eu vou falar assim, ó, ainda que você seja um grande profissional, mas seja tímido, aquele que não é tão bom quanto você, mas tem uma boa comunicação, consegue envolver as pessoas, ele vai ser mais bem sucedido. Sim, porque então, quando ele consegue o seu posicionamento no mercado de trabalho, ele vai ser exposto a situações normais, situações do cotidiano, mas que vão precisar dele. Habilidades, competências, desenvoltura, comunicação. Exatamente. Várias necessidades que o nosso próprio método ajuda a desenvolver, que a gente chama de habilidades e competências. O nosso método, ele tem um processo onde você desenvolve várias habilidades e competências de comunicação, né, oralidade, falando sobre o ponto criativo da voz. Você vai aprender a se comunicar melhor, de ter uma oralidade melhor, de reter a atenção das pessoas para aquilo que você está falando. De se preparar quando você precisa falar. De se preparar, até do próprio entendimento, da própria dicção. O ponto criativo do corpo, você ter um alinhamento do teu corpo com aquilo que você está falando, poder se expressar com o corpo também, porque o corpo fala, diversas vezes a gente já falou sobre isso, né? O ponto criativo do estado da arte, saber lidar com as emoções, com as intenções, aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Você pode, de repente, estar num dia não tão bom, mas você precisa fazer uma apresentação que você tem que ser alto nível, além e você não da pode tua expectativa. Misturar com... Não pode misturar, então você tem que aprender a separar através do ponto criativo do estado da arte. Que aprende com técnicas, né? E que tudo é desenvolvido com técnicas que estão dentro do nosso método, né, Marco? Exatamente. Fala aí. Exatamente, o nosso método, eu sempre falo, né? Existe emoções, intenções que são trabalhadas, improviso, raciocínio rápido, mas tudo dentro de técnicas. Nós somos uma escola altamente técnica. É verdade. Né? Inclusive, essa semana a gente estava dando aula para uma turma e uma aluna ela falou que viu a nossa última aula de domingo passado que eu dei, que eu dou algumas dicas sobre voz, sobre dicção. Se você não assistiu essa aula, é de domingo passado, não deixa de assistir. Assiste aí. Bem prática. Eu dou ali umas diquinhas excelentes. Ela falou que fez o exercício da caneta e que logo que ela tirou a caneta, ela já estava falando muito melhor, assim, que foi instantâneo. E eu falo, sempre que eu passo esse exercício, eu falo que ele é instantâneo. Você faz o exercício com a caneta na boca, quando você tira, você já está com uma dicção melhor, as pessoas te compreendem melhor, aquilo que você fala fica mais bem compreendido. E, cara, nada melhor do que a gente assistir ou ouvir alguém que fala bem, assim, né? Que consegue ser compreendido, né? Ser compreendido. Aquele que se faz compreender. Fala muito claramente. Legal, muito legal. Muito legal. Né? E faz toda a diferença quando você está assistindo um vídeo, por exemplo. Sim, faz quando toda você a está diferença. assistindo stories. Né? Como eu falei, nas redes sociais hoje, a boa comunicação, que eu sempre falo, o que é boa comunicação? Não é a oralidade, né? A coisa formal. É a boa comunicação na tua melhor versão. Né? É aquilo que você é colocado para fora espontaneamente, que é o que nosso método trabalha, principalmente no ponto criativo do estado da arte. Você vai aprender isso e é muito interessante, porque você começa a se descobrir através de coisas que já estavam dentro de você e você começa a sentir uma sensação muito bacana de empoderamento. Sim, né? Um sim. empoderamento muito bom, assim, muito... Você, uau! E é aquilo que a gente sempre fala, a matéria-prima é você. A gente não precisa de nada que não seja você disponível. E aí tem o nosso método, nós desenvolvemos esse método todo para que você possa buscar essa tua versão de uma pessoa destímida, né? Uma pessoa que não tem timidez, uma pessoa que
tem um empoderamento, que consegue falar, que consegue se comunicar, que consegue ser ouvido, se fazer compreender, né, Marco? Uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida, é isso aí.